temos a Primeira Guerra Mundial e a Declaração Balfour. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1917. No dia 2 de novembro de 1917, com a guerra quase totalmente conquistada, James Balfour, ministro do exterior britânico, promete em uma carta ao banqueiro judeu Lord Walter Rothschild, em nome do governo de Sua Majestade, o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Só que essa foi uma promessa não cumprida, apesar de ter sido assinada pelo James Balfour. E essa aqui então é a carta. Pra vocês terem uma ideia, essa carta, para ser redigida, foi um verdadeiro parto. Cada palavra que nós vamos ler agora foi pensada, discutida e refeita muitas vezes para chegar nesse texto final. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Caro Lord Rothschild, tenho grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. E aí então, os judeus respiraram aliviado, pensando: agora teremos o nosso lar. E isso em 2 de novembro, né? 11 de dezembro, para dar mais ênfase ainda, e ele criar mais êxtase nessa perspectiva judaica de ter a sua pátria, o general Edmund Allenby, com seu exército oriental, né, britânico, captura Jerusalém dos turcos, expulsa os turcos, e aí então tem o momento da entrada triunfal, que é muito significativo, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, esse aqui é o portão de Jaffa, o Jaffa Gate. Aqui é a entrada, certo? E aqui é o Allenby no cavalo dele subindo para Jerusalém, uma vez que ela foi conquistada. Agora é a entrada dele. Aí ele para, desce do cavalo e entra pelo portão, está vendo a pé. E os jornalistas vão perguntar para ele: por que você desceu do cavalo? Aí ele vai dizer: ora, porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo entrou montado humildemente num jumento, como eu poderia entrar montado no cavalo. Aí ele desce no cavalo e a comitiva dele, os outros oficiais descem também, tá vendo? Mas vocês percebam que a foto registrou, havia gente com cavalo lá dentro, soldados. E ele então não entra. Ele desce e entra a pé. Só que anos antes de começar a Primeira Guerra Mundial, o Kaiser da Alemanha chega em Jerusalém e ele vai dar uma entrada triunfal também, com acordo lá com o Império Turco Otomano, e ele então vai entrar no cavalo dele, com aquelas plumas no capacete, e ele tem que se abaixar, dar uma encurvadinha, porque não passa na porta. Ele manda arrebentar com a porta para ele não ter que abaixar, se encurvar. Aí o pessoal diz: mas essas pedras têm milhares de anos, esse portão estaria milhares, é uma coisa que não se mexe, né? Graças a Deus pelo que sobrou de tudo isso. Ele falou assim: não entro assim. Aí sabe o que eles fizeram? Arrebentaram a parede do lado, e ele entrou. No final da guerra ele estava curvado, porque os alemães e os turcos perderam a Primeira Guerra Mundial. Não se curvou de um jeito, se curvou de outro, tá bom? Bom, como não cumpriram aquilo que prometeram, nós temos a Segunda Guerra Mundial, e não é sem propósito que Hitler conseguiu bombardear Londres. Não é de graça isso. Abençoarei os que te abençoarem, Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A Inglaterra amargou um preço muito alto
por ter prometido e não ter cumprido aquilo que prometeu, uma vez que isso foi feito diante das nações e do Deus Todo-Poderoso. Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus na Europa, ocupada pelos alemães, né, nazistas, e aí até o término da guerra, no dia 2 de setembro de 1945, com a capitulação do Japão. A Alemanha arrasada e o Japão ainda estava insistindo até então. Nós sabemos do desfecho tão infeliz das bombas atômicas, né? Pois bem, os judeus foram assassinados pelo simples fato de serem judeus. Dos 6 milhões, 1,5 milhão de crianças. Se você tiver a oportunidade de ir a Israel, você não pode deixar de visitar o museu do Holocausto, o museu do Yad Vashem. Pois bem, no final da Segunda Guerra Mundial, aí então todo mundo não tem mais como não cumprir aquilo que as nações vencedoras prometeram, que é a pátria para o povo judeu. Aí vem a partilha da Palestina pela ONU. Interessante que a Inglaterra não tomou a decisão nem no último instante que eles dominaram a Israel. Eles preferiram entregar na mão da recém-criada Organização das Nações Unidas para que eles decidissem. E olha só o resultado aqui. No dia 20 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU em Nova York, presidida pelo embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, decide. Bom, mas como é que decide? Decide da seguinte maneira. Esse aqui está próximo do feriado americano. Alguém sabe qual que é o feriado que acontece aqui nesses meses aqui? De novembro? É o Dia de Ação de Graças. É nessa data aqui. Quando os judeus perceberam que eles não teriam a maioria, eles foram até o Oswaldo Aranha e falaram: olha, não dá para ser os dias anteriores do dia 20, porque nós não vamos conseguir os votos. Aí o Oswaldo Aranha falou assim: deixa comigo, está presidindo a sessão que vai votar, e Israel ia perder naquele dia que ia votar. E aí então ele dá a oportunidade para um diplomata falar, para outro falar, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e começa uma falação toda, e aí levanta um lado da América Latina e começa a discursar, tudo assim, orquestrado de forma, né, a terminar o tempo e não ser votado a partilha. Aí então Oswaldo Aranha bate o martelo e diz: não, fica para o dia 20. Aí vem o feriado do Dia de Ação de Graças. Todo mundo está comendo e os judeus estão trabalhando. Uma comitiva de judeus, inclusive o Abba Eban, que nós mencionamos aqui, porta por porta, casa por casa, falando com os diplomatas lá das nações, lá em Nova York. Olha, você tem que apoiar, você tem que nos ajudar, você tem que se envolver com isso. E aí então vem o resultado: 33 votos, né, a favor, 13 contra e 10 abstenções. Dá um total de 23 aí. Na abstenção, inclusive, está a Inglaterra. Interessante que depois disso daqui, nunca mais foi uma potência mundial. Só está em declínio. E aí então eles decidiram dividir a Palestina em um Estado árabe e um judeu, internacionalizando Jerusalém. Isso no dia 20 de novembro de 47. No dia 14 de maio de 1948, então, nós temos a fundação do Estado de Israel. E aí nós temos a declaração, né? Já vamos ver a declaração. Em 14 de maio de 1948 foi fundado o Estado Judeu. Ben-Gurion se levantou e compartilhou com o mundo. Ele disse: aqui é o Estado de Israel. Por 2000 anos esperamos por esta hora, e agora aconteceu. Quando o tempo se cumpre, nada pode resistir a Deus. E aqui nós temos uma cópia da Declaração da Independência. Então, começa da direita para a esquerda. Oi, eu fiz aqui. Volta. Começa da direita para a esquerda. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aqui a assinatura dessa comissão para estabelecer ali a independência de Israel.